hoje o programa tá sensacional. A gente já começa diretão com o nosso índice Bovespa, que fechou a semana valendo 127.842,13 pontos, com 0,22% de queda. O Ibovespa fechou aí com quedinha, o IFIX também com queda de 0,20%, e aí a gente teve a melhor semana do ano para as bolsas americanas. Todo mundo batendo recorde histórico, uma salva de palmas aí. Depois da eleição aí do presidente Donald Trump, o Dow Jones subindo 5%, o S&P 500 4,56% e Nasdaq 5,80%. O dólar teve uma semana de altos e baixos com R$ 5,73. Depois do Google falar que era 6, ficou até bom. E o Bitcoin, que tava doido pro Trump ganhar, reagiu forte, também bateu a máxima histórica. Bitcoin com 11% de alta. Não tô enganado. 11% de alta. E o Ethereum, moeda que é a cadelinha do Bitcoin, dessa vez conseguiu ir na frente a cadelinha. Subiu 19,23% a 2.931 dólares. O mercado ficou eufórico, principalmente por conta do tamanho da vantagem do Trump sobre a democrata Kamala Harris, e isso impacta o mundo todo, porque o Trump é um republicano raiz aí, que defende o protecionismo, um estado menor, o corte de gastos, o corte de impostos, uma lei rígida contra a imigração, levantar muro, etc. Muitas dessas medidas são vistas pelo mercado como inflacionárias, porque podem aquecer a economia e fazer o PIB crescer, e também muitas vezes o mercado não confia tanto no Trump porque ele é loucão. E aí o medo de muita gente é que isso atrapalhe o Banco Central dos Estados Unidos a continuar com o corte de juros. O Federal Reserve, derrubou a taxa em mais 0,25 ponto percentual para uma faixa entre 4,50% e 4,75%. E o presidente, o Jeremy Powell, já disse que o Trump não vai interferir nos planos do Fed e que não tem nenhuma previsão de subir os juros no ano que vem. Aqui, a gente também teve uma decisão de juros com o Banco Central subindo a taxa Selic em meio ponto para 11,25% ao ano. Já era esperado isso aí, e a gente fez uns vídeos aí há uns 2 dias antes. O principal problema do Brasil continua sendo o descontrole fiscal, mas essa alta da Selic acabou sendo boa para segurar um pouco a fuga de capital depois da eleição do Donald Trump, porque ao mesmo tempo em que o mercado americano ficou mais otimista e também mais atraente para os investidores, a nossa renda fixa também ficou. E isso faz aí com que os investidores coloquem mais dinheiro no Brasil, né? Vendendo dólares para comprar real para investir e ganhar dinheiro com a alta dos juros. E esse movimento freou a alta do dólar, que poderia ter subido ainda mais com o Trump eleito. E outro motivo que segurou o dólar aí e ajudou o Ibovespa foi o vai e vem do governo para mostrar que realmente está disposto a fazer corte de gastos, para desenhar aí o tal do pacote robusto que consiga convencer o mercado que o governo está fazendo alguma coisa, mesmo que o governo não esteja lá fazendo muita coisa. O governo está com um déficit gigantesco e vem tentando cumprir o arcabouço fiscal. Até agora o plano basicamente era aumentar os impostos de arrecadação, e só agora o governo parece que realmente vai começar a cortar os gastos. Para se ter uma ideia do que é isso, o governo está batendo recorde de arrecadação e o brasileiro já pagou aí 3 trilhões de impostos só nesse ano, de acordo com o impostômetro aí da Associação Comercial de São Paulo. Nessa mesma data do ano passado, a gente já tinha pago 2,5 trilhões, ou seja, a gente pagou 500 bilhões a mais de impostos. Está subindo 20% nesse ano, é realmente um número muito expressivo. E a gente não pode esquecer que tudo isso influencia diretamente na inflação, que continua subindo no Brasil. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, veio um pouco acima do esperado em outubro, subiu 0,56%, puxado pela conta de luz, e fez a inflação aí estourar o teto da meta para esse ano. O Conselho Monetário Nacional tinha projetado uma inflação de 3% em 2024, com a tolerância de 1,5 ponto percentual para cima, ou seja, um teto de 4,5%. Mas com os números de outubro, os preços subiram para 4,76% no acumulado dos últimos 12 meses. E isso é mais um motivo para o mercado acreditar em uma alta ainda mais forte da taxa Selic na reunião de dezembro. Mais de 80% dos analistas estão prevendo uma alta de 0,75 ponto percentual, o que levaria os juros de volta para os 12% ao ano. E esse cenário acaba sendo preocupante, porque os juros altos geralmente fazem a bolsa cair porque as pessoas têm menos acesso a crédito, compram menos e, ao mesmo tempo, a dívida das empresas acaba ficando mais cara, com os juros comprometendo uma parte do lucro. E é bom lembrar que existem outros riscos ainda aí para o Brasil, como a política protecionista do Trump, que pode prejudicar as exportações brasileiras. Por enquanto, só pode, né? Não tem nada de concreto. E quem também está de olho nos Estados Unidos é o mercado europeu, que pode ter alguma reviravolta na guerra comercial com os americanos, caso o Trump decida tarifar produtos importados da Europa, como prometeu fazer com a China. É bom lembrar que a Europa ainda está se recuperando aí da crise pós-Covid. Só agora a Inglaterra fez o segundo corte de juros e a Alemanha continua com recessão e agora com uma nova crise política interna para resolver. Quem também não anda bem das pernas é a China, que até ensaiou uma recuperação nessa semana, com as exportações subindo quase
quase 13%, mas o que todo mundo estava esperando é um pacotão gostoso de estímulo econômico na sexta-feira, depois do governo fazer muito barulho nas últimas semanas aí. Mas o pacotão virou pacotinho, veio muito mais focado nas dívidas dos governos locais e não em aumentar o consumo como era esperado. Então, assim, dinheiro mesmo a gente só vai ter ano que vem. O mercado ficou bem triste, chateado, parecendo malheiros quando usa o Tinder. O minério de ferro caiu lá no porto de Dalian, na China, e derrubou as ações da Vale, que afundaram quase 6% na sexta-feira. Vale, então, com 3% de queda, a R$ 60,44. A Petrobras voltou a lucrar e embolsou aí 32 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, com alta de 22% em comparação anual, puxada pelo bom resultado financeiro e pela queda das despesas operacionais. A estatal também vai distribuir 17 bilhões de reais aos investidores no início do ano, mostrando que o Lula não consegue mexer tanto assim nas coisas. Embora não tenha anunciado nenhum dividendo extraordinário como era previsto, quiser anunciar dá tempo ainda. R$ 36,17 para PETR4. As ações do Itaú chegaram a subir quase 5% nessa semana, com a notícia de que o banco lucrou 10,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, 19% na base anual. Lembra muito meu começo. Mas depois, as ações acabaram caindo e fechando a semana valendo R$ 35,01, com 0,91% de queda. O presidente do Itaú disse também que o banco vai pagar dividendos adicionais aos investidores e o valor vai ser confirmado já no início do ano. E agora a gente vem aqui para a petroleira Prio, que lucrou 165 milhões de dólares no terceiro trimestre, com queda de 52% na base anual. Já a dona da Vivo, a Telefônica, reportou um lucro líquido aí de 1,7 bilhão no trimestre, com alta de 13% na comparação ano contra ano, a R$ 51,98, 2,11% de queda na semana. E as ações da Guararapes, dona da Riachuelo, despencaram mais 16%, mesmo depois da empresa apresentar um resultado trimestral acima do esperado. As explicações dos analistas é que os investidores venderam as ações para embolsar o lucro, depois de uma alta de mais de 30% desde o início do ano. A União Europeia pode multar a Apple em 38 bilhões de dólares por prática de concorrência desleal. O Spotify denunciou a empresa por dificultar o acesso a aplicativos e compras fora do App Store. É verdade, a gente mesmo tem se fudido com isso, o que viola a lei de mercados digitais. Viola mais ou menos, né? O aplicativo é deles. E a empresa do Warren Buffett, né? O Buffett vendeu ainda mais ações da Apple, reduzindo a participação no negócio em quase 60%. A informação foi revelada na apresentação do resultado do terceiro trimestre da Berkshire Hathaway, que lucrou 26 bilhões de dólares entre julho e setembro. A Berkshire Hathaway fechou a semana aí a 463 dólares e 74 cents, com 4,91% de alta. Assista também o documentário Becoming Warren Buffett, é excelentíssimo, que mostra por que a Berkshire Hathaway custa esse tanto e por que ela cresceu tanto como empresa. A Berkshire colocou na caixa da empresa um valor recorde de 325 bilhões de dólares. Só uma coisa, Raul, isso é uma loucura, né? A gente tá falando de 1,6, 1,8 trilhão de reais no Você acha caixa. muito? É muito dinheiro. Cara, lembra muito meu começo. Quando tava começando, realmente, esses números me impressionavam. Esse fundo agora vai conseguir investir quando surgir novas oportunidades no mercado, né? A grande questão é que o Warren Buffett tá cansado, né? Ele tá enchendo o saco, já vai botar tudo na renda fixa. E para fechar aqui o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi acusado de participar de um esquema de manipulação para favorecer familiares em casas de aposta. Ele teria levado 2 cartões amarelos de propósito e sido expulso num jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. As casas de aposta identificaram pelo menos 9 bets no valor máximo para o cartão amarelo, envolvendo o irmão, a cunhada e uma prima do jogador.